Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, inscritos aí no nosso canal do YouTube, aqueles que também não são, mas que têm acesso a esse vídeo. Pastor Jota, com um prazer enorme de poder trazer a você, ao seu coração, uma palavra da parte de Deus, para que de fato a sua fé seja edificada, que você de alguma forma possa estar adquirindo ainda mais conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico. E hoje quero comentar com você rapidamente sobre a parábola dos talentos, encontrada em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Nessa parábola, Jesus ele traz alguns ensinamentos para nós. É uma parábola onde mostra um Senhor. Depois, se você puder, acompanhe na sua Bíblia, é muito interessante. O Senhor que vai fazer uma viagem, ele vai se ausentar por um tempo mais longo, então ele chama os seus funcionários, nesse caso ele chama 3 funcionários, e confia a cada um deles uma quantidade de talentos, uma quantidade de dinheiro, naquele tempo. Então um recebe 5 talentos, o outro 2 talentos e o outro apenas 1 talento. E nós vamos ver que durante esse período que o Senhor fica longe, ele fica distante, esses homens eles aplicam o seu coração para que esses talentos possam de alguma forma serem multiplicados ou para que eles não percam esses talentos. Então aquele que estava com apenas 5, ele multiplica os talentos e agora ele tem 10. O que tinha 2 também multiplica os seus talentos e agora ele tem 4. Mas o que tinha só 1, a Bíblia vai dizer que ele fica com receio, ele fica com medo de investir aquele talento e perder até mesmo o que ele tinha. Com medo do seu senhor, ele enterra o seu talento. E quando o Senhor chega, o Senhor chama aqueles homens para uma prestação de conta, para saber o que fizeram. E o Senhor se agrada muito com a atitude do primeiro e do segundo e honra eles, confiando a eles ainda mais talentos. Porém, o terceiro, ele é chamado de servo mau, de servo malvado, de alguém que ele foi comparado a alguém negligente, alguém irresponsável, que não valorizou aquilo que estava nas suas mãos. Nós sabemos que essa parábola ela pode ser aplicada de várias formas, mas nada melhor do que entender que esse Senhor da parábola é o próprio Cristo, que esteve nessa terra, que esteve entre nós, mas que em um determinado momento da história, dentro de um propósito maior, dentro de um propósito de Deus, ele precisa fazer uma viagem, então ele se ausenta por um tempo, e a palavra de Deus diz que verdadeiramente o Senhor, ele foi assunto aos céus, mas um dia ele irá voltar. Quando o Senhor, ele sobe, se assenta à destra do Pai, como a Bíblia diz, ele diz que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, aquele que verdadeiramente nos capacitaria para a sua boa obra, e ele nos dotaria de dons. O Senhor nos confiou talentos, assim como o Senhor da parábola. Então o que nós podemos observar é que Jesus, assim como esse Senhor da parábola, ele jamais irá entregar a nós algo que nós não temos condições de administrar. Ele sempre vai nos dotar de dons, de talentos, segundo a nossa capacidade. Você entende isso? Por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, que você deve fazer com o melhor das suas forças. Deus não dá nada para você se você não tiver condições de fazer. Foi assim com Moisés, e Moisés dizia, não, mas eu não estou capaz. E Deus diz, não, você é capaz. Até porque se Deus chamar alguém incapacitado, você pode ter certeza, ele vai capacitar esse alguém.
Então, se Deus tem um chamado para a sua vida, se Deus tem confiado algo a você, se Deus diz através de sua palavra, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e você não tem feito, você está desobedecendo a Deus, ou você está dizendo para Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. E deixa eu te dizer, Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Se o Espírito Santo tem te despertado, se Ele tem te incomodado, se Ele tem, sabe, te confiado algo, em nome de Jesus, entenda, Ele está te dando algo segundo a sua capacidade. Se Ele está te dando, se Ele está te mostrando, se Ele está te chamando, é porque você pode em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que além dele nos dar segundo a nossa capacidade, por isso Ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Ele poderia ter dado 5 para cada um? Não, mas Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Para que Ele não viesse ser injusto. Assim como Ele dá segundo a nossa capacidade, agora nós vamos ver que Ele espera que nós venhamos desenvolver esses talentos para que eles possam ser multiplicados. Ele não pode ficar só com a gente, porque seria um egoísmo tremendo. Ele tem um propósito pelo qual Ele nos foi confiado e nós precisamos, de fato, fazer com que eles sejam multiplicados. Então, em nome de Jesus, se Deus tem te confiado algo, invista nisso, se esforce nisso, busque se desenvolver nisso, em todas as áreas. Porque, além de nos dar segundo a nossa capacidade e de esperar que nós venhamos multiplicar, um dia Ele irá se apresentar diante de nós ou fazer com que nós nos apresentemos diante dele e nós vamos ter que prestar contas dos nossos dons, dos nossos talentos ao Senhor. E a pergunta é, o que nós teremos a apresentar ao Senhor na prestação de contas? Se Deus tem te confiado algo, se Deus tem te chamado, se Deus tem te incomodado, se Deus tem ministrado no seu coração, e você tem resistido, você tem aberto mão, como será no dia da prestação de contas? Será que você de fato está disposto a ouvir da boca do nosso Deus, servo mau? Eu não estou disposto. Eu não espero, de maneira alguma. Eu espero ouvir do meu Senhor, ou ver na sua face, no seu rosto, um semblante de alegria, em saber que aquilo que Ele me confiou, eu me empenhei para fazer nessa terra. O Senhor me confiou a minha família, e eu tenho buscado cuidar da minha família. O Senhor me confiou ovelhas, eu sou pastor, e eu tenho, de acordo com as minhas forças, buscado cuidar dessas ovelhas. O Senhor tem me confiado as minhas finanças, e eu tenho buscado administrar de uma forma que as minhas finanças honrem e glorifiquem o nome do Senhor. O Senhor tem me confiado amigos, o Senhor tem me confiado bens, o Senhor tem me confiado até mesmo sentimentos, um trabalho, patrão, enfim, o que é que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você tem recebido tem glorificado o nome dele, tem se multiplicado, tem sido encarado com zelo, sabendo que um dia você vai prestar conta de tudo isso a ele? Ou você está levando de qualquer maneira, está se esquivando, está fugindo, está enterrando os talentos e os dons que Deus te deu? Pense nisso, medite nessa palavra, leia em casa, Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. E permita que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração, para que você não venha ser pego de surpresa no dia do juízo. Tá bom?
Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.